Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de História, oitavo ano, estamos começando o PET número 7. Esse é o tema da semana número 1. Vamos lá, imigração no Brasil, sem demora, vamos passar para os nossos slides. Está aqui o tema, imigração no Brasil, início do século, segunda metade do século XIX, início do século XX, tá? É o período que nós vamos tratar. Quando que aconteceu a vinda dos imigrantes para cá? Qual que é o contexto, né? O contexto da produção do café, né? O Brasil, nós vimos que a principal atividade do segundo reinado econômica era a exportação de café, né? Feita ali nas fazendas, primeiro ali na região do Vale do Paraíba, mas depois se expandindo aqui para o sul de Minas e chegando ali ao oeste paulista. E esse café era produzido com mão de obra escrava, né? A gente já viu nas aulas anteriores que a escravidão vai acabar só lá em 1888. Antes disso, então, usava-se a mão de obra escrava. Só que nós já vimos aí nas aulas anteriores que no século XIX, a Inglaterra vai pressionar o governo brasileiro para acabar com a escravidão, né? Além disso, vai ter a luta lá dos grupos abolicionistas, né? Até que a escravidão, enfim, acaba lá em 1888. Só que desde 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, fica proibido o tráfico de escravos no Atlântico, né? Trazer escravos lá da África para o Brasil, tá? Isso fica proibido. Ele vai acabar com a escravidão, essa lei? Não, nós já vimos isso na aula anterior que não. Mas fica mais difícil, né? Porque agora você tem que buscar internamente, comprar aqui um mercado interno de escravos. Então comprava esses escravos do Nordeste, de outras regiões ali, para vir trabalhar nessas fazendas de café. E esse escravo foi ficando cada vez mais caro, né? Porque começou a diminuir o número de escravos disponíveis ali, né? O escravo vai ficando cada vez mais caro, então os fazendeiros de café que estavam em expansão precisam de uma outra opção de mão de obra. Qual que vai ser essa opção? Vai ser trazer para o Brasil imigrantes europeus, tá? Principalmente ali italianos, suíços, alemães, espanhóis, né? Então, os grandes fazendeiros do café vão trazer esses imigrantes. Mas era só por causa disso? Só por causa do fim da escravidão? Não. Tinha também por trás um ideal racista no período, né? Essas elites, esses grandes fazendeiros, os governantes do país, né? Todos brancos, achavam que um dos problemas do país era a grande quantidade de ex-escravos, de negros, né, ou de escravos, né, de negros no país, e que o país era a nossa população era muito miscigenada, né? E aí tinha que um ideal de embranquecimento da população brasileira, né? Eles achavam que os problemas do país é que a nossa população não era branca o suficiente, né? Tinha muitos negros, muitos mulatos, muitos mestiços, e que aquela teoria racista da época acreditava que o homem europeu branco ele era superior ao africano, por exemplo, né? Então essa teoria racista vai justificar a opção pela vinda de mão de obra europeia para cá, né? A Europa estava passando por um processo de crise nesse momento, então tinha um desemprego muito grande, principalmente na Itália, né? E aí os fazendeiros de café do Brasil vão lá na Europa buscar esses imigrantes, convencê-los a vir aqui trabalhar como mão de obra assalariada, tá? Aqui nas fazendas de café como camponeses. Então, ao invés de empregar os escravos e ex-escravos, né, que estavam disponíveis aí pagando o salário para eles, não, os fazendeiros brasileiros optaram por trazer esses imigrantes europeus com esse ideal de clareamento da população, tá? Então começa aí a vir navios cada vez mais navios cheios de imigrantes europeus chegando aqui nos portos brasileiros, como a gente pode ver na segunda imagem ali embaixo, né? Os imigrantes europeus chegando no navio, desembarcando aqui no Brasil, e acima nós podemos ver lá uma foto já desses camponeses, né, desses imigrantes europeus vindos para cá para trabalhar nas fazendas de café. Então tinha esse ideal de clareamento da população, de embranquecimento da população brasileira, tá? Que foi aí criado graças a esse pensamento racista, esse ideal racista que tinha-se naquele momento. Tá? A gente pode ver um pouco desse ideal nesse quadro aqui. Né? Esse é um quadro pintado na época, lá, chama Redenção de Can, tá? Ele é do pintor chamado Modesto Brocos, tá? E ele mostra ali, né, uma família negra, né, que foi redimida, né, que obteve a redenção. Né? Então nós temos aqui provavelmente uma ex-escrava, uma senhora negra aqui, né? Ao lado a filha dela, né? Do outro lado lá o marido da filha dela, né? E a criança, né? O netinho dela ali, branquinho, né? Então percebam, ela era negra e aí provavelmente ela teve filhos ali com brancos, tal. Então a filha já nasceu um pouquinho mais claro e aí ela se casou com outro branco, tal, e foi clareando a população. Esse era o ideal de redenção, né? Então
o clareamento da pele surgia como uma redenção a essa população negra e também ao país como um todo, tá? Esse quadro aqui, né, mostra bem esse ideal racista desse momento. Percebam que a mulher negra lá está dando graças a Deus, né? Porque o filho dela nasceu branco, né? Ou seja, a minha família está salva, né? Então tem essa ideia racista, extremamente racista, mas que era a mentalidade dos homens, dessas elites desse período, tá? Então eles vão começar a trazer esses imigrantes da Europa para cá, né? O primeiro fazendeiro que vai fazer isso é um cara chamado Nicolau Vergueiro, né? Ele tinha uma fazenda, ele tinha fazendas de café ali na região de Limeira, em São Paulo, e ele vai trazer por conta própria ali aproximadamente 364 famílias da Suíça e da Alemanha para vir trabalhar como mão de obra ali das suas fazendas de café, tá? Só que ele pagava a passagem, ele pagava a manutenção, né, a alimentação desses imigrantes nas viagens. Quando chegava aqui, a acomodação deles, davam lá uma casinha para eles viverem, né? Todo esse dinheiro que ele gastou para trazer esses imigrantes, ele não dava de graça. Então, quando os imigrantes chegavam aqui, eles recebiam a notícia que eles chegavam devendo, né? O cara falou assim, ó, gastei tanto para te trazer, gastei tanto para te dar alimentação, roupa, ferramenta de trabalho, tal, moradia, e você vai ter que me pagar isso aí. E aí, quando eles chegavam aqui, eles percebiam que eles já chegavam em dívida, né? Além disso, esses fazendeiros pegavam as melhores terras, as mais produtivas para eles, né? O camponês poderia trabalhar na terra que ele ganhou ali para ele ganhar um dinheirinho extra ali, né? Mas ele recebia as piores terras, as terras menos produtivas também, né? Todo esse sistema aí era chamado de sistema de parceria, né? O próprio fazendeiro ia lá e trazia essa mão de obra por conta própria, e quando o imigrante chegava aqui, ele chegava endividado, e dificilmente ele conseguia sair dessas dívidas, ele ia ficando cada vez mais endividado, levava uma vida muito ruim, muito difícil aqui nessas fazendas. Muitos desses imigrantes que vieram nessas condições abandonaram as fazendas, foram para cidades, né? E aí essas cidades paulistas começam a crescer bastante, né? A gente tem um exemplo da cidade de São Paulo mesmo, né? Que tem lá, por exemplo, o bairro inteiro que é de imigrantes italianos lá, né? Que é o bairro do Bexiga. Temos um bairro lá também, um bairro de imigração japonesa, né? Então esses imigrantes quando vinham para cá, muitas vezes acabavam migrando para cidades e vão crescer essas cidades aí, vão criar esses bairros aí, né? Outra coisa que vai acontecer é que essa notícia de que a vida, quando chegava aqui no Brasil, era muito difícil, né, vai chegar na Europa. E aí vai mudar o sistema. Os europeus não vão querer vir mais. Aí vai mudar o sistema. Já não é mais o próprio fazendeiro que vai lá por sua conta própria pagar. O governo brasileiro começa a fazer propaganda, campanha, inclusive esse cartaz aí é um cartaz desse, né, de um navio lá, chamando as pessoas para virem aqui para o Brasil, né, para trabalhar nas fazendas aqui. Tá? Ele fazia propaganda lá, incentivando esses imigrantes a vir. Ele pagava esse custo, tá? Pagava essas passagens, dava um pedacinho de terra pro italiano, né, para ele se garantir ali, produzir e tal, e para ele trabalhar nessas fazendas, tá? Então esse é um outro sistema. A partir de 1870 é o sistema do colonato, tá? O primeiro sistema lá, que é o sistema da parceria, ele falhou, né? Porque as pessoas não queriam vir aqui para trabalhar naquela forma. Mas o colonato funcionou até que bem. A vida também continuava sendo difícil e tal, mas mais gente se animou a vir para cá, a vir para o Brasil, né? Então esse sistema passa a ser o sistema da venda dos imigrantes, que vai entrar aí século XX afora, né? A população, a imigração europeia vai vir muito nesse período. Nós temos aqui na nossa região, né, muitos imigrantes italianos, muitos imigrantes libaneses, né, nós temos imigrantes de outras regiões aí, da Europa que vieram para cá, né? E aí todas essas áreas produtoras de café vão receber uma mão de obra muito grande desses imigrantes, certo? Então é isso, gente. Encerramos nossa aula por aqui. Entrem lá no nosso canal Ama História, né? Aula número 1, semana 1 do PET número 7. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, façam as atividades e a gente volta com a próxima aula. Um abraço e até mais.